Olá pessoal, me chamo Hernandes, sou enfermeiro, especialista em enfermagem do trabalho e docência na saúde. Mais informações sobre mim vocês encontram na janela de nossa disciplina no AVA. Vou trabalhar com vocês a disciplina O Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Essa disciplina é fundamental para você que faz um curso na área da saúde, não importando sua modalidade, FIC, técnico, superior, enfim. Nessa disciplina, vamos trabalhar a origem do SUS, seus princípios, diretrizes, leis e muito mais. Bem interessante, não é, pessoal? Peço a vocês que em nossas aulas estejam sempre munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, caso surjam algumas dúvidas, vocês possam postar as mesmas nos nossos fóruns de discussão ou fóruns de tira-dúvida. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. A carga horária dessa disciplina é de 75 horas entre teleaulas, como estamos fazendo agora, e também as atividades a serem desenvolvidas no AVA, de onde eu estarei acompanhando vocês diariamente. O Sistema Único de Saúde é muito complexo, mas não é impossível de entendê-lo. Se você tiver foco e determinação, será um sucesso na disciplina. Sendo assim, vamos trabalhar de forma cronológica, que assim com certeza vai facilitar a organização das ideias e processo de aprendizagem. Vamos iniciar falando então da história do SUS de forma geral para poder chegar ao SUS. Vamos lá. No Brasil colônia, período que corresponde entre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e a independência em 1822, a saúde praticamente não existiu. As únicas formas de assistência à saúde eram através do pajé e os boticários, com suas ervas e encantos, e mais tarde as curandeiras, as irmãs de caridades ligadas à igreja e que prestavam serviços de caridade. De fato, a história de saúde pública no Brasil tem início a partir do ano 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Esse fato demandou uma estrutura de serviços de saúde, mesmo que mínima, para atender às necessidades de saúde da família real. A partir daí, houve a criação das duas primeiras escolas de medicina do país. O Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, e foram essas as únicas medidas governamentais até a gente chegar à República. Foi no primeiro ano do governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, que houve a primeira medida sanitarista no país. Naquele momento, o Rio de Janeiro não tinha nenhum saneamento básico, e assim várias doenças graves como a varíola, a malária, a febre amarela e até a peste espalhavam-se facilmente. Como vocês podem perceber, a mortalidade por doenças, hoje consideradas simples, ela é naquele período de nossa história. O presidente, então, nomeou o médico Oswaldo Cruz para dar um jeito nesse problema. Numa ação policialesca, Oswaldo Cruz convocou 1.500 pessoas para as ações que invadiam as casas das pessoas, queimavam roupas e colchões, sem nenhum tipo de ação educativa. Com isso, a população foi ficando cada vez mais indignada, o que gerou insatisfação e conflito com o governo. O auge do conflito foi a instituição de uma vacinação antivaríola. Desde o mais simples aos intelectuais, ninguém aceitou essa imposição. Então a população saiu às ruas e teve início um movimento bastante famoso em nossa história, que acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento nas aulas de histórias, a revolta da vacina. Em função disso, Oswaldo Cruz acabou afastado do cargo. Esta imagem ela representa justamente esse conflito e é bastante conhecido pelos estudiosos. Apesar do fim conflituoso, o sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu resolver parte dos problemas e colher muitas informações que ajudaram seu sucessor, Carlos Chagas, a estruturar uma campanha rotineira de educação e ação sanitária. Essa sim, melhor aceita e compreendida pela população, uma vez que foi trabalhado a educação
com a população. Pouco foi feito em relação à saúde depois desse período. Apenas com a chegada dos imigrantes europeus nos primeiros anos do século XIX, que formaram as primeiras massas de operários no Brasil, começou-se a discutir, obviamente com fortes formas de pressão, como greves e manifestações, um modelo de assistência médica para a população pobre. Assim, após muita luta, em 1923 surge a Lei Eloy Chaves, criando as Caixas de Aposentadoria e Pensões, as CAPs. Essas instituições eram mantidas pelas empresas que passaram a oferecer os serviços de saúde a seus funcionários. A União não participava das caixas. A primeira dessas caixas foi a dos ferroviários. Elas tinham, entre suas atribuições, além da assistência médica ao funcionário e à família, concessão de preços especiais para os medicamentos, aposentadorias e pensões para os herdeiros. Detalhes, essas caixas só valiam para os funcionários urbanos. Esse modelo começa a mudar a partir da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder. Ele criou o Ministério da Educação e Saúde e as caixas foram substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, que por causa do modelo sindicalista de Vargas passaram a ser dirigidos por entidades sindicais e não mais por empresas como as antigas caixas. As atribuições dos Institutos de Aposentadorias e Pensões eram muito semelhantes às das caixas, prevendo assistência médica. O primeiro dos IAPs foi o dos marítimos. Neste momento, a União continuou se eximindo do financiamento do modelo que era gerado pela contribuição sindical, instituída no período do governo de Getúlio Vargas. Quanto ao Ministério, ele tomou medidas sanitaristas com a criação dos órgãos de combate a endemias e normativas para as ações sanitaristas. Vinculando saúde e educação, o Ministério acabou priorizando a educação e a saúde continuou com investimentos irrisórios. Então, pessoal, analisando friamente os fatos, podemos perceber que temos problemas com investimento em saúde desde a era Vargas. O que temos hoje em saúde pública pode ser reflexo de um processo que iniciou lá bem atrás. Por isso, é importante, ao trabalhar o SUS, fazer essas retomadas aos fatos históricos. Dos anos 1940 a 1964, período da ditadura militar aqui no Brasil, uma das discussões sobre a saúde pública brasileira se baseou na unificação dos institutos de aposentadoria e pensões como forma de tornar o sistema mais abrangente. É de 1960 a Lei Orgânica da Previdência Social que unificava os IAPs em um regime único para os trabalhadores regidos pelas consolidações das leis trabalhistas, o que excluía mais uma vez os trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários públicos. É a primeira vez que, além da contribuição dos trabalhadores e das empresas, se definia efetivamente uma contribuição do erário público. Mas tais medidas ficando apenas no papel. A efetivação dessas propostas só aconteceu em 1967 pelas mãos dos militares com a unificação dos IAPs e com a consequente criação do Instituto Nacional de Previdência Social, os INPS. Surgiu então uma demanda muito maior do que a oferta. A solução encontrada pelo governo para pagar a rede privada pelos serviços prestados à população, mais complexo, a estrutura foi se modificando e acabou por criar o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, em 1978, que ajudou neste trabalho de intermediação dos repasses para a iniciativa privada. Um pouco antes, em 1974, os militares já haviam criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, o FAS, que ajudou a remodelar e ampliar a rede privada de hospitais por meio de empréstimos com juros subsidiados.
toda essa política acabou proporcionando um verdadeiro boom na rede privada. De 1969 a 1984, o número de leitos privados cresceu cerca de 500%, passando de 74.543 em 1969 para 348.255 em 1984. Como pode-se ver, o modelo criado pelo regime militar era pautado pelo pensamento da medicina curativa. Poucas medidas de prevenção e sanitarista elas foram tomadas. As mais importantes foi a criação da Superintendência de Campanha de Saúde Pública, a SUCAM, que provavelmente todos vocês conhecem, né? Nem que seja de já ter ouvido falar. Durante a transição democrática, finalmente a saúde pública passa a ter uma fiscalização da sociedade. Em 1981, ainda sob regime militar, foi criado o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, o CONASPES, com a função de analisar, racionalizar os gastos e buscar soluções para a melhoria de assistência médica. Com o fim do regime militar, em 1984, surgem outros órgãos que incluem a participação da sociedade civil, como o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, os CONASEMs. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, eles são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde declaradas de utilidade pública e de relevante função social. Se de um lado a sociedade civil começou a ser mais ouvida, por outro, o sistema privado de saúde, que havia se beneficiado da política anterior, teve que arranjar outras alternativas. Nesse período, então, que se cria e se fortalece os subsistemas de atenção médico suplementar, em outras palavras, começam a surgir a era dos convênios médicos. Surgem 5 modalidades de assistência médica suplementar: a medicina de grupo, cooperativas médicas, autogestão, seguro de saúde e plano de saúde de administração. A classe média, principal alvo do sistema privado de saúde, adere rapidamente respondendo contra as falhas da saúde pública. O crescimento dos planos foi acelerado nesse período. Em 1989, já contabilizavam mais de 31 mil brasileiros, que correspondia a 22% da população naquele momento. Em relação ao trabalhador rural, este ficou por séculos excluído de qualquer auxílio sistemático à saúde, como nós já vimos. Somente em 1963 foi criado o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, que começa a prever aposentadorias e assistência médica a esse trabalhador. Tal negligência é historicamente explicada. Na criação das caixas de assistência, a elite cafeicultora e canavieira pressionou para que a novidade fosse limitada aos centros urbanos. Além da mobilização social no interior, sempre sofreu reveses com a falta de articulação. No final da década de 80, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximaram o atendimento a uma cobertura universal da clientela, dentre as quais se destacam o fim da exigência da carteira do segurado do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e em hospitais conveniados da rede pública, que antes era de apresentação obrigatória para receber o atendimento no serviço de saúde. Esse processo culminou na instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDES, por meio da celebração de convênios entre o INAMPS e os governos estaduais. Há alguns autores que se referem ao SUDES como sendo uma ponte de transição entre o INAMPS e o SUS. Assim, nós podemos verificar que começavam a se constituir no Brasil um sistema de saúde com tendência à cobertura universal, mesmo antes da aprovação da Lei 8080, que é a Lei Orgânica de Saúde, que instituiu de fato o SUS aqui no Brasil. Agora, pessoal, prestem atenção nesta linha de tempo que vou apresentar para vocês.
vai ficar bem mais fácil contextualizar os fatos vistos até aqui. Tome nota. Enfim, pessoal, vamos ver aqui uma linha de tempo de como a saúde pública no Brasil ela foi constituída. Conforme nós já vimos no início, a história ela partiu a partir do momento que nós chegamos em um processo que a saúde pública ainda não era estabelecida. Então, a assistência, neste momento, se dava através de pajés e boticários, ou seja, nenhuma assistência médica ainda instituída. O primeiro movimento que nós tivemos no sentido de documentar melhor a saúde e os funcionários terem uma assistência mais adequada, se veio a partir da criação da Lei Eloy Chaves em 1923, quando os funcionários europeus manifestaram através de greves e outros meios, buscando meios de se ter uma assistência à saúde pública. Em função disso, foram criadas as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Na sequência, vieram os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, em 1930, graças a modelos institucionalistas de Vargas. Na sequência, criou-se, então, os INPS, os Institutos Nacionais de Aposentadoria e Pensão, que foi remodulado no momento seguinte em INAMPS. O INAMPS foi reformulado e deu um primeiro passo para a criação de um modelo mais abrangente de saúde pública, que foi através da criação do SUDES, que, conforme eu falei para vocês, ele cria uma ponte entre um modelo de transição de INAMPS para finalmente a gente chegar no que tem hoje, que é o Sistema Único de Saúde. Bom, pessoal, até aqui fizemos um levantamento e revisão de todo o período histórico de interesse para a saúde pública. Agora vamos começar a falar de um movimento específico que contribuiu e muito para a criação do SUS. Vamos falar agora do movimento da reforma sanitária. O termo reforma sanitária foi usado pela primeira vez no país em função da reforma sanitária italiana. A expressão ficou esquecida por um bom tempo, até ser recuperada nos debates prévios à 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada aqui no Brasil em 1986, quando foi usada para se referir a um conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor de saúde, introduzindo uma ideia na qual o resultado final era entendido como a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida para a população. No início das articulações, o movimento pela reforma sanitária não tinha nenhuma denominação específica. Era um conjunto de pessoas com ideias comuns para o campo da saúde, mas ainda sem caracterizar uma instituição ou coisa assim. Era uma reunião, em uma reunião na Organização Pan-Americana de Saúde, em Brasília, esse grupo de pessoas, entre as quais estava Sérgio Arouca, foi chamado de forma pejorativa de partido sanitário. Apesar disso, o grupo não se constituía como um partido. Sua mobilização era mais ampla, sendo considerada por aqueles que compunham o grupo uma ação social. Em uma dissertação de mestrado orientado por Sérgio Arouca em 1986, intitulada Reviravolta na Saúde, Origem e Articulação do Movimento Sanitário, a atuação desse grupo foi chamada pela primeira vez de movimento sanitário. Surgiram também outras denominações, como Movimento pela Reforma Sanitária e Movimento da Reforma Sanitária. Na prática, todas essas denominações elas se referiam à mesma coisa. Inclusive, no livro O Dilema Prevencionista, uma nota feita por Sérgio Arouca diz que todos esses termos eles podem ser usados indistintivamente para se referir ao movimento da reforma sanitária. Considerado, então, o eterno guru da reforma sanitária, pessoa de elevado conhecimento, Sérgio Arouca costumava dizer
que o movimento da reforma sanitária nasceu dentro da perspectiva de luta contra a ditadura. Existia uma ideia clara na área da saúde de que era preciso integrar duas dimensões: ser médico e lutar contra a ditadura. Os departamentos de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas e o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro eram os espaços adequados para isso, e foi onde o movimento se refugiou. Esses locais abriram brechas para a entrada do novo pensamento sobre a saúde, lançado pelo movimento da reforma sanitária um pouco atrás. Essas mudanças começou no final dos anos 60, início dos anos 80, e coincide justamente com o período mais repressivo do autoritarismo no Brasil, um momento que o Brasil passava pela ditadura militar, quando se constituiu, então, a base teórica e ideológica do movimento sanitário. Vejam o que Sérgio Arouca relatou sobre o movimento da reforma sanitária anos mais tarde, em 1998. Estava em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área da saúde. A reforma sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema A Saúde e Democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. É um dizer de Sérgio Arouca, em 1998. Durante todo esse processo de modificação da abordagem da saúde, várias correntes se juntaram como protagonista. O movimento estudantil teve um papel fundamental na propagação das ideias e fez com que diversos jovens estudantes começassem a incorporar nessa nova maneira de ver a saúde. As semanas de estudos sobre a saúde comunitária, realizada pela primeira vez em 1974, e os encontros científicos dos estudantes de medicina, em especial os realizados entre 1976 e 1978, foram importantes nesse sentido, por serem espaços praticamente ignorados pela repressão militar, que não identificava o caráter político de suas discussões. Entre esses diversos atores do movimento sanitário, destacam-se ainda os médicos residentes, que na época trabalhavam sem carteira assinada e com uma carga horária excessiva, as primeiras greves realizadas em 1968 e os sindicatos médicos, que também estavam em fase de transformação. Esse movimento entra também nos conselhos regionais, no Conselho Nacional de Medicina e na Associação Médica Brasileira. As entidades médicas, então, começaram a ser renovadas. A criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a SEBS, em 1976, também é importante na luta pela reforma sanitária. A entidade surgiu com o propósito de lutar pela democracia, de ser um espaço de divulgação do movimento sanitário, e reúne pessoas que já pensavam dessa forma e realizavam projetos inovadores no campo da saúde. Entre 1974 e 1979, diversas experiências institucionais tentam colocar em práticas algumas diretrizes da reforma sanitária, como a descentralização, participação e organização. É nesse momento que a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz se incorpora como espaço de atuação da abordagem marxista de saúde. Vários projetos de saúde comunitária, como a Clínica da Famílias e pesquisas comunitárias, começaram a ser elaborados, e pessoas que faziam política em todo o Brasil foram treinadas.
Quando a ditadura chegou ao seu esgotamento, o movimento já tinha propostas. Assim, o movimento conseguiu se articular em um documento chamado Saúde e Democracia, conforme já vimos na fala de Sérgio Arouca, que foi um grande marco e enviá-lo para aprovação do Legislativo. Uma das coisas mais importantes, segundo Sérgio Arouca, era transferir o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, para o Ministério da Saúde. A ideia era fazer isso pelas conferências de saúde, que na época eram espaços burocráticos, convidando a sociedade a discutir e participar. A 8ª Conferência Nacional de Saúde reuniu pela primeira vez mais de 4.000 pessoas, das quais 50% eram usuários da saúde. A partir da conferência, saiu o movimento pela emenda popular, a primeira emenda constitucional que nasceu do movimento social. Esse é considerado o maior sucesso da reforma sanitária. Arouca participou de perto de todas essas conquistas. Ele apresentou o documento Saúde e Democracia, presidiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, apresentou a emenda popular e, como deputado federal, foi designado como relator da extinção do INAMPS. Entre os resultados do movimento pela reforma sanitária, ele cita a conquista da universalização na saúde, o princípio constitucional que estabelece de que todo brasileiro tem direito à saúde, definindo com clareza o dever do Estado e a função complementar da saúde privada. A ideia de que a saúde deve ser planejada com base nas conferências, a formalização dos conselhos de saúde como parte do SUS, tendo 50% de seus usuários, e a formação da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que transformou o texto da Constituinte na Lei Orgânica 8.080, que, por sinal, é um dos temas de nossa próxima teleaula. Sérgio Arouca morreu no ano de 2003, aos 61 anos, vítima de câncer de intestino. Porém, pouco antes de morrer, Arouca dizia que era preciso retomar os princípios básicos da reforma sanitária, que não se resumiam apenas à criação do SUS. Ele mostrava que o conceito de saúde e doença estava ligado a trabalho, a saneamento, lazer e cultura. Por isso, era preciso discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como uma função de Estado permanente. Agora, pessoal, prestem atenção para a contextualização e fixação da reforma sanitária. Tome nota. Bem, como vimos, a reforma sanitária, ela de fato mesmo teve início a partir de 1960, sendo que chegou ao pico no final dos anos 70, 80, que foi quando ele de fato ganhou aí sua maturidade, como podemos ver aqui em destaque. Esse movimento, conforme já foi relatado, nasceu principalmente numa luta contra a ditadura e produziu um documento chamado Saúde e Democracia, que foi apresentado na Constituinte. Ainda, o movimento da reforma sanitária foi estruturado dentro das universidades, isso é um ponto importante que a gente não pode esquecer, no movimento sindical e com a participação também de movimentos populares. O movimento social consolidou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em Brasília no ano de 1986. A ideia central desse movimento da reforma sanitária era justamente a saúde como direito do cidadão e como um dever, uma responsabilidade do Estado. Bom, pessoal, vou abrir um parênteses em nossa teleaula para falar brevemente da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Apesar de vocês já terem visto falar dela em outra oportunidade, não dá para a gente falar de SUS sem passar pela 8ª Conferência Nacional de Saúde.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde ocorreu nos dias 17 a 21 de março de 1986, na cidade de Brasília, conforme já falei para vocês. Estiveram reunidas entre 4 a 5 mil pessoas para discutir propostas na área da saúde. O relatório final refletiu um processo de discussão indicados nas pré-conferências preparatórias municipais e estaduais. Esse processo materializou-se em textos, debates, mesas redondas, trabalho em grupos e seu relatório no documento aprovado pela plenária no final da conferência. As plenárias da 8ª Conferência Nacional de Saúde contaram com a participação efetiva de quase todas as instituições que atuavam no setor da saúde, assim como teve representantes da sociedade civil, dos grupos profissionais e partidos políticos. Na 8ª conferência foi trabalhados 3 grandes temas ou eixos. O primeiro discutiu a saúde como direito, o segundo a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o terceiro o financiamento do setor. Vamos ver alguns pontos importantes abordados dentro dessas grandes áreas, eixos ou temas. No primeiro tema, saúde como direito, temos, em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e aos serviços de saúde. Daí percebemos que o conceito de saúde vai muito além da ausência de doença. A saúde não é um conceito abstrato, ela é um direito do cidadão. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade, num dado momento de seu desenvolvimento. Direito à saúde significa a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, de proteção e de recuperação de saúde em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional. Deste conceito amplo de saúde, desta noção de direito como conquista social, emerge a ideia de que o pleno exercício do direito à saúde implica ao Estado garantir trabalho em condições dignas, alimentação para todos, moradia digna, educação e informação plena, qualidade adequada do meio ambiente, transporte seguro e acessível, repouso, lazer e segurança, entre outras coisas, conforme a gente já pôde perceber. No segundo tema, reformulação do Sistema Nacional de Saúde, temos a reestruturação do Sistema Nacional de Saúde deve resultar na criação de um sistema único de saúde que efetivamente representa a construção de um novo arcabouço separando saúde de previdência. Até então, a saúde era financiada pelo INAMPS, que só tinha acesso às pessoas que trabalhavam com carteira assinada e seus dependentes, filhos, esposas e por aí. No nível federal, este novo sistema ele deve ser coordenado por um único ministério especialmente concebido para este fim. No terceiro tema, financiamento do setor, deverá ser constituído por um orçamento social que englobe os recursos destinados às políticas sociais dos ministérios e aos distintos fundos sociais. Este orçamento, previsão de gastos, deverá ser dividido entre outros setores. Os recursos da saúde, eles constituirão o Fundo Único Federal de Saúde. Nos níveis estaduais e municipais também haverão fundos únicos de saúde para receber os recursos com esse fim. O financiamento do sistema de saúde será de responsabilidade do Estado, a quem cabe levar uma política de descentralização, articulando a participação efetiva dos estados e municípios.
Atenção, pessoal! Isso que destaquei aqui para vocês é apenas alguns pontos discutidos dentro de cada tema, mas muitas outras coisas elas foram discutidas na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A partir de agora, abordaremos a Constituição Federal de 1988. Mais precisamente, vamos trabalhar com os artigos 196 a 200, que são os artigos que nos interessam quando estão tratando do tema saúde. Esses artigos estão na seção 2 da Constituição Federal e são os únicos artigos em nossa Constituição que trata desse tema. O artigo 196, ele diz: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as condições sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitários às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Que é isso, pessoal? Todos nós temos direito à saúde e ao Estado cabe prover os meios para a população obtê-la. Quais seriam esses meios? Justamente as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Assim como temos direitos universais igualitários, as ações e serviços de saúde também deverão ser. Não. Ok. O artigo 197 diz: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a execução ser feita diretamente através de terceiros e também por meio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Bom, o que esse artigo nos diz, pessoal? As ações e os serviços de saúde, elas são de relevância e de interesse público, certo? Para isso, o poder público precisa criar as leis que regulamentarão e meios de fiscalização e controle sobre essas ações. O artigo 198 diz: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: com a descentralização, com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, mas, claro, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Nesse artigo, é interessante frisar a relevância dadas às ações de prevenção, coisas que não eram tão explícitas nas formas anteriores. Todas as pesquisas mostram que a prevenção sai muito mais barato que o tratamento. Mas, se ocorrido o agravo, é responsabilidade do Estado também fazer o tratamento. O artigo 199 diz: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, como elas participam? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes do SUS, mediante o contrato de direito público ou convênios, tendo preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos. Atenção à palavra complementar, viu, pessoal? O Estado, em nenhuma hipótese, pode passar para o serviço privado suas responsabilidades quanto à saúde. Ainda de acordo com o artigo 199, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Isso implica dizer que é proibido, certo, usar recursos públicos para ajudar financeiramente instituições privadas de saúde.
é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. Aqui tem uma observação importante. Agora, em 20 de janeiro de 2015, foi promulgada pela presidente Dilma a Lei 13.097, que libera o setor à assistência à saúde para a participação de empresas e capitais estrangeiros com algumas ressalvas. Porém, isso veremos com mais detalhe em nossa próxima teleaula. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo proibido todo tipo de comercialização neste sentido. O artigo 200 diz: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, as previstas em lei. E quais são as competências do SUS, então? As previstas em lei são controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as ações de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Não se esqueçam, qualquer dúvida, anotem para a gente discutir no ambiente virtual de aprendizagem. Até aqui vimos todo o processo histórico, claro, os fatos mais relevantes de construção do SUS, Sistema Único de Saúde. A partir desse momento, vamos falar efetivamente dele. O que é o Sistema Único de Saúde? O SUS, pessoal, é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição Federal de 1988. O SUS não é, em nenhum momento, sucessor do INAMPS, nem tampouco do SUDES. O SUS é um novo sistema de saúde que está em constante construção. Que isso fique bem claro, viu, pessoal? O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e sua política ela serve de referência para vários países. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado para ser o sistema de saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Então, o SUS pode ser entendido como seu plano de saúde público. Todos, independente de cor, raça, religião, sexo, escolaridades, têm os mesmos direitos perante o SUS. Então, por que Sistema Único de Saúde? Você já deve imaginar. Você que respondeu porque ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob responsabilidade das 3 esferas autônomas de governo, federal, estadual e municipal, acertou. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um conjunto de unidades de serviços e ações que integram para um fim comum,
que é oferecer ações e serviços de saúde para toda a população. Esses elementos integrantes do SUS reforçam-se, ao mesmo tempo, as atividades de promoção da saúde, proteção contra doenças e agravos e recuperação ou reabilitação da saúde. Muita atenção a isso, pessoal. Esses elementos que integram o SUS são promoção, proteção e recuperação. Gravem isso. Alguns autores colocam essas três palavras como tripé de sustentação do SUS. Dessa forma, então você precisa entender os princípios do SUS. Eles estão organizados em princípios organizativos ou diretrizes e doutrinários. Vamos iniciar falando dos princípios doutrinários, que são universalidade, equidade e integralidade. Não se assustem, pode parecer assim um pouco difícil, mas você vai conseguir associar tudo direitinho. Primeiro você precisa entender o que é uma doutrina. A palavra doutrina se refere a um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político, religioso. Associe então, doutrinas são princípios que servem de base para algo. Nesse caso, os princípios doutrinários são as bases do sistema de saúde, no caso, o SUS. Vamos aos princípios doutrinários. Integralidade. Para entender a integralidade, é preciso compreender que na prática dos serviços, que cada pessoa é um todo indivisível, integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas, fragmentadas. As unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Enfim, nesse princípio, o homem é visto como um ser integral. Ao mesmo tempo, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas como forma de assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Por exemplo, a política de saúde se articula com a política de proteção do meio ambiente e assim sucessivamente. A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, independente de circunstâncias socioeconômicas e demográficas. Isso significa que o direito à saúde, independente do sexo, raça, renda, cor, ocupação ou qualquer outra característica social ou pessoal. Com a universalidade, o indivíduo ele passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo municipal, estadual e federal. Equidade. Equidade significa assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. More o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite que o sistema puder oferecer para todos. É um pouco complexo, né, pessoal? Realmente, esse princípio exige um pouco mais de atenção. Vamos lá. Observem essa figura, vai facilitar o entendimento.
O objetivo da equidade, como princípio do SUS, é diminuir as desigualdades econômicas e demográficas. Mas isso não significa que a equidade seja sinônima de igualdade. São diferentes. Apesar de todos terem direitos aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades também diferentes. Então, equidade é a garantia a todas as pessoas em igualdade de condições, ao acesso às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema. O que determinará as ações será a prioridade epidemiológica e não o favorecimento, investindo mais aonde a carência for maior. Sendo assim, todos terão as mesmas condições de acesso, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos os cidadãos. Para organizar o SUS, a partir dos princípios doutrinários apresentados e considerando-se a ideia de seguridade social e de relevância pública, existem algumas diretrizes, princípios organizativos, no caso, que orientem esse processo. Na verdade, trata-se de formas de concretizar o SUS na prática. Apesar da clareza com que o sistema descreve seus princípios e diretrizes, o que vemos na prática são dificuldades para fazer funcionar o sistema vigente e garantir ao usuário tudo que o sistema lhe assegura. Diante dessa problemática, faz-se necessário, então, a existência de princípios organizacionais para conseguir viabilizar todos os princípios doutrinários explícitos nos sistemas. A partir desse momento, vamos trabalhar com as diretrizes ou princípios organizativos do SUS. Os princípios organizativos são regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação do cidadão e complementariedade do setor privado. A regionalização e hierarquização é definida por um subsistema para facilitar as ações que devem ser realizadas. Mas o que é isso? Como assim uma subdivisão? Nesse princípio, os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescentes, dispostos em uma área geográfica definida e com a definição da população a ser atendida. Isso quer dizer que os serviços devem ter capacidade de oferecer a uma determinada população as modalidades de assistência, assim como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, oferecendo à população a possibilidade de solução de todos os seus problemas, o que chamamos de um ótimo grau de resolubilidade. A hierarquização e regionalização oferecem ao sistema a possibilidade de diagnosticar os reais problemas de saúde enfrentados pela população em uma determinada área, favorecendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, assim como o controle dos vetores, além também da possibilidade de proporcionar a educação em saúde, sendo este último um dos elementos de extrema relevância, uma vez que o usuário é parte integrante do processo e corresponsável pela sua saúde. Resolubilidade. Quando um indivíduo procura o sistema para receber um determinado atendimento, o serviço correspondente deve ter plena capacidade de enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua complexidade, ou seja, até que o problema seja resolvido. Isso é que se chama de resolubilidade. O acesso da população à rede de saúde deve se dar preferencialmente através dos serviços de nível primário de atenção,
os quais devem estar qualificados para atender e resolver os principais problemas que demandam o serviço de saúde. Os demais deverão serem referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica para que todos os casos sejam resolvidos. A resolubilidade da atenção primária é estimada em torno de 85%. Isso significa que 85% dos problemas que chegam até as unidades básicas de saúde devem ser resolvidos dentro da própria unidade e os demais referenciados aos outros níveis de atenção. Descentralização. A descentralização do poder, como prevê a Constituição Federal, pode ser entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Parte-se da premissa de que, quanto mais perto do fato a ser resolvido a decisão for tomada, maiores são as possibilidades de acerto nas decisões. Portanto, o que é de responsabilidade do município, por exemplo, ele deve ser decidido pelo governo municipal, assim como o que é da alçada estadual deverá ser decidido pelo governo estadual, e assim sucessivamente. As ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada constituem um sistema único, organizado de acordo também com o princípio da descentralização, que distribui responsabilidades e fixa a direção única em cada esfera do governo para a distribuição e descentralização de responsabilidades. A participação dos cidadãos no processo de construção do sistema é garantia constitucional de que a população, através de sua representatividade nos conselhos de saúde, por meio da participação paritária de usuários, governos, profissionais de saúde e prestadores de serviço, participará de forma ativa do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local, sendo outra forma de participação as conferências de saúde, a fim de definir as prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Este princípio organizativo será trabalhado com maior ênfase em nossa próxima teleaula, quando trabalharemos a Lei 8.142. Complementaridade do setor privado. A Constituição definiu que, quando por influência do setor público for necessária a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob 3 condições. Primeiro, a celebração de contratos conforme as normas do direito público, ou seja, o interesse público prevalecendo sobre o particular. Segundo, a instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, prevalecendo os princípios da universalidade, equidade, integralidade e as diretrizes como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, o serviço privado irá atuar em nome do serviço público. Terceiro, a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dessa forma, em cada região deverá estar claramente estabelecido, considerando-se os serviços públicos e privados contratados, quem vai fazer o quê, e em que nível e em que lugar. Dentre os serviços privados, devem ter preferências os serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição. Assim, cada gestor deverá planejar primeiro o setor público e, na sequência, complementar a rede assistencial com o setor privado, com os mesmos conceitos de regionalização, hierarquização e universalização. Tome nota. A Constituição Federal
nos artigos 196 a 200, que prevê a criação do SUS, e no qual determina a organização sobre lógicas de princípios doutrinários e organizativos. Como princípios doutrinários, nós temos a universalidade, a equidade e integralidade. E como princípios organizativos ou diretrizes para a efetivação do SUS na prática, nós temos a regionalização, hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação do cidadão e complementariedade do setor privado. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira teleaula. Espero que tenha sido bastante produtiva para vocês. Não se esqueçam, nos encontramos no AVA para discutir os assuntos trabalhados em aula e esclarecer as dúvidas que possam ter surgido durante essa teleaula. Abraços e até a nossa próxima teleaula.